Shalom! Começando este dia com Deus. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que possamos dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Glória a Deus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com vocês e comigo também. Vamos para a Bíblia então? A voz é minha, mas a palavra ela é de Deus eternamente. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos de Deus. Muitas pessoas acham que foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos, o decálogo, mas não foi. Moisés apenas foi um instrumento nas mãos de Deus para levar ao povo de Israel a lei de Deus, ok? E a palavra de Deus diz que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Então vamos à Bíblia, então, né? Livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele, né, com Moisés, no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo próprio dedo de Deus. Mas aconteceu o seguinte: quando Moisés desceu do Monte Sinai, o povo lá embaixo, Arão, irmão de Moisés, ele tinha feito um bezerro de ouro, né? Porque Moisés ficou 40 dias e 40 noites orando no Monte Sinai. E eles achavam que Moisés não voltaria mais e que eles precisariam adorar alguém. Então Arão pediu para que todas as pessoas tirassem as suas argolas, seus braceletes, os seus brincos de ouro, e ele fez um bezerro de ouro. E quando Moisés desceu do monte, eles estavam adorando esse bezerro de ouro. Moisés ficou tão indignado que quebrou as tábuas da lei escrita pelo próprio dedo de Deus. Mas Deus escreveu tudo novamente. Êxodo, capítulo 34, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu a escreverei as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas de pedras que você quebrou. Então veja bem. Então, a lei de Deus, o decálogo, foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 21. Na sexta-feira, né, amanhã, dia 22, a gente vai fazer a segunda parte deste sermão. Mas a segunda parte vai falar também dos 10 mandamentos de Deus, mas no Novo Testamento. Hoje é Velho Testamento, né? E amanhã, dia 22, no Novo Testamento. Porque muitas pessoas que não têm conhecimento e são enganadas por muitos líderes religiosos, diz que o Velho Testamento foi abolido e que só importa o Novo Testamento. A Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E Deus diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Então vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 20, verso 2 e verso 3. Eu sou o Senhor teu Deus, né? Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, né? Não terá outros deuses além de mim. Então veja bem. Deus, ele explica: eu sou o Senhor teu Deus. Ele é o Senhor meu Deus. Ele é o Senhor teu Deus. Então, meus irmãos, adoremos aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Somente por ele, por esse grande Deus, é que nós vamos ser salvos.
Então, né, somente a ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Não adorar imagens de esculturas. O próprio Deus está dizendo. E ele diz assim no versículo 4, Êxodo 24, 20, capítulo 20, verso 4, ok? Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma, né? Que há em cima nos céus e embaixo na terra. Então, adorar somente esse grande Deus, né? Deus condena a idolatria porque o ídolo, né, degrada o homem, o ser humano, né, escravizando aquilo que foi criado, né, em vez do Criador. Então, quem adora a imagem, né, está adorando a criatura de pedra, de barro, de madeira, feito pelo próprio homem, e deixando de adorar o Criador, que é Deus, que escreveu com seus próprios dedos a lei. Amém? 3. Não usar o nome do Senhor em vão. Porque, veja bem, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Certo? Veja bem. Não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Certo? Deus, ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. É ele que nos mantém de pé. É ele que nos dá o oxigênio puro que respiramos. Então, não chame o nome do Senhor em vão. Não jure por uma causa que você não vai cumprir, porque Deus não te aceitará. Certo? O nome de Deus, ele reflete o quê? O caráter de Deus, certo? Usá-lo em vão envolve blasfêmias, né? Falsas, né? Falsas doutrinas, né? Devemos tratá-lo com reverência e santidade. É o que o nosso Deus, ele quer de nós, que nós o tratamos com reverência, santidade e respeito. Agora, então, a gente vai para o quarto mandamento da lei de Deus, ok? Gênesis, né, capítulo... Primeiro a gente vai ler aqui, ó, Êxodo, capítulo 20 e o verso 4. Aliás, o quarto mandamento, perdão. Então, o quarto mandamento, ele vem falando de um dia de guarda, que muitas pessoas dizem que já foi abolido. Então, a Bíblia vai explicar. Eu sou apenas um porta-voz de Deus. Sou apenas um instrumento na mão de Deus, nas mãos de Deus. Vocês podem pegar as suas Bíblias e conferir tudo o que estarei falando aqui, certo? Porque é o Espírito Santo de Deus que está, nesse momento, nos direcionando, ok? Guardar o dia de descanso. Deus diz assim, é o único mandamento que Deus diz, lembra-te. Porque ele sabia que o homem, a mulher, o ser humano em geral, talvez esquecesse desse mandamento. Como muitos já esqueceram, né? Lembra-te do sábado para santificá-lo, né? 6 dias farás toda a sua obra e ao 7º dia é o dia de descanso. Aí, vamos então lá para o começo, né? Lá na criação. Porque o sábado, ele é o memorial da criação, certo? Gênesis, capítulo 2, verso 2. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, ok? E havendo Deus terminado no 7º dia, descansou nesse dia. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que tinha feito. Então veja bem, Deus abençoou e santificou. Preste bem atenção. Abençoou e santificou, certo? Deus instituiu um dia para o nosso descanso, assim como ele descansou, né?
um descanso na semana para que o homem pudesse descansar fisicamente e focar a sua comunhão espiritual. É o momento para dedicar tempo à família, à adoração, né, e ao descanso. E é um dia também, né, que nós possamos fazer o nosso trabalho missionário. Aí vocês me falam, mas todos os dias são santos. Glória a Deus. Deus abençoa, todos os dias são abençoados por Deus, todos os 7 dias da semana. Mas aqui Deus, né, ele terminou as suas obras em 6 dias, no 7º ele descansou. Então ele abençoou e santificou o 7º dia e deixou de exemplo para mim e para vocês. O 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias na terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Veja bem, meus irmãos, este é um dos mandamentos, né, como uma promessa de longevidade. Honrar significa respeitar, valorizar e cuidar. Meus irmãos, eu não tenho mais meu pai e nem a minha mãe. Os dois já faleceram cerca de 20 anos atrás. E até hoje eu sinto muitas saudades do meu pai e da minha mãe. E Deus é testemunha que eu sempre honrei meu pai e minha mãe. E hoje a gente vê que tem muitos pais que são desprezados, né, pelos seus filhos. E isso é uma dor profunda no coração quando a gente depara com um caso assim. Porque isso aqui é uma lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Amém? O 6º mandamento: não matar. Então aqui Deus disse não matar. A vida humana, ela é sagrada, pois o homem foi criado, né, à imagem e semelhança de Deus. Este mandamento abrange não apenas o assassino físico, certo? Mas também sentimentos de ódio, dor e rancor que Jesus equipara a um assassinato no coração. Então veja bem, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, certo? Porque Deus é o doador da vida. E quando ele achar que a nossa vida aqui nesse mundo tem que ser ceifada, ele vai ceifar, ok? 7º mandamento: não adulterar, certo? Não cometerás adultério. Deus instituiu o casamento, né? O casamento, ele é uma aliança sagrada. Deus instituiu o casamento lá no Éden, né? Adão e Eva formaram-se a primeira família deste planeta, certo? Então a família é sagrada, né, meus irmãos? A família é uma instituição criada por Deus, é sagrada. Pai, mãe e filhos, né? Este mandamento protege a família e a santidade do corpo, exigindo pureza de relacionamentos, certo? Deus é maravilhoso. A gente sem família, a gente não é nada, né? Deus diz assim ao homem, né? Ao homem e à mulher que se une a só uma carne, deixará o homem pai e mãe e família, né? E unirá a sua esposa em uma só carne. Então isso é uma das leis de Deus, a instituição do casamento, né? Não furtar. Aqui não furtar é o 8º mandamento, né? Êxodo capítulo 20, verso 15. Aqui a gente tem que reconhecer, né, o direito à propriedade privada, né? Furtar é tirar injustamente o que pertence ao próximo, aquilo que não te pertence, né? A vontade de Deus é que o ser humano trabalhe honestamente e ganhe o sustento, né, através do suor do seu rosto, certo? Isso é bíblico, isso é maravilhoso. Lá no Éden, Deus disse a Adão: de hoje em diante você vai ter que trabalhar, você vai ter que viver do suor do seu rosto. Então é muito gostoso, muito lindo a gente trabalhar e ganhar aquele salário
honestamente. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão aí roubando, matando, destruindo todos os dias. A gente nem gosta muito de assistir esses programas que passam no período da tarde, porque é só tragédia, certo? E agora a gente vai para o 9º mandamento, né, que diz assim: não mentir, não inventar falso testemunho dos seus semelhantes. Porque veja bem, meus irmãos, a língua é um dos menores órgãos do corpo, mas é o mais perigoso. É como uma pequena faísca que pode destruir uma floresta inteira, né? Então veja bem, não dirás falso testemunho, né? Por quê? Porque quando a gente comete falso testemunho, a gente pode destruir uma vida, porque falso testemunho não é nada mais, nada menos do que a mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás, mentiroso e homicida desde o princípio, ok? E vamos então para o 10º mandamento, que diz assim: não cobiçar, certo? Não cobiçarás a mulher do próximo e nada do que pertence ao seu próximo. Nada, 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 certo? Você tem que estar feliz e contente com aquilo que você tem, com aquilo que Deus proveu na sua vida. Cobiçar é sentir uma inveja doentia, certo? Daquilo que pertence ao outro, né? Devemos cultivar a gratidão, certo? Pelo que Deus nos dá, certo? Então, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçará nada que é do seu próximo. Não seja invejoso. Não seja invejoso, certo? Mantenha-se firme na presença de Deus, porque Deus é o nosso Pai de misericórdia. Muitas vezes nós passamos por necessidade, e aí a gente olha tantas pessoas injustas com um monte de coisas desfilando, né? Mostrando nas redes sociais. Mas Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. Então, não cobice, não tenha inveja de nada que é do seu próximo. Se contente com aquilo que você tem. Amém? Oremos. Grandioso e eterno Deus, em nome e por amor de seu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por deixar o decálogo, os 10 mandamentos da sua lei, escrita pelo seu próprio dedo. Meu irmão, minha irmã, se você não entendeu, pegue esse sermão, pegue a sua Bíblia e estude, porque a palavra de Deus diz assim, que Deus dá sabedoria a todos que pedirem. E fala também, errais por não conhecer a palavra. Se você não é conhecedor da palavra, somente estudando a palavra, você vai ser conhecedor da palavra. E a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Apenas eu estou usando a minha voz para divulgá-la. Em nome de Jesus, amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Shalom!